Olá, vamos dar continuidade ao nosso projeto de física, estamos aí em cinemática e agora a gente vai estudar um conteúdo chamado vetores. Esse conteúdo vetores, na prática a gente já utilizou de forma, vamos dizer assim, intuitiva. Quando a gente estuda lançamento horizontal, lançamento oblíquo, lançamento vertical, de forma direta a gente já está usando vetores. Só que, quando a gente vai estudar outros conteúdos de física, a gente precisa se apropriar melhor, saber os detalhes, as operações. Tradicionalmente em provas e concursos, não cai diretamente o conteúdo vetor, ele cai dentro dos outros conteúdos. Então é uma forma de a gente ganhar mais confiança na física, porque vetor está dentro da maioria dos conteúdos. Se você vai estudar o assunto de estática, o assunto de bloquinho, que é aquele assunto que envolve forças, se você vai estudar força elétrica, campo elétrico, enfim, diversos conteúdos da física exigem que você tenha um bom conhecimento nesse assunto de vetores. Então esse é o nosso foco, é fortalecer esse alicerce aí, para quando você for cobrado, você, opa, eu já estudei isso em vetores, e não dentro de apenas de um determinado conteúdo, tá bom? Isso aí é uma plantação para uma base mais sólida. Então vamos às regras que a gente vai ter aqui, ó, sobre vetores. Normalmente, vetores, a gente tem que aprender a somar. Quando você aprende a somar, por tabela você aprende a subtrair. E a nível de ensino médio, é isso que interessa, aprender a somar e aprender a subtrair. E aprender a multiplicar, não entre dois vetores, e sim entre um número e um vetor. Aí é simples. Multiplicar um vetor por um número é fazer esse vetor ou aumentar ou diminuir, dependendo do número que a gente multiplicou. Ou inverter, dependendo se ele for negativo. Então, na prática, aprender a somar e aprender a somar faz com que a gente aprenda tudo o que é necessário a nível de ensino médio em relação a vetores, beleza? Para aprender a somar, a gente tem duas regrinhas. A primeira é a chamada regra do polígono. A regra do polígono, você pode somar de uma vez quantos vetores você quiser, desde que você siga a regra que é, aonde acabou um vetor, você coloca o outro. E você faz isso até finalizar. Então aqui, ó, eu estou colocando vetor A, vetor B, vetor C e vetor D. Onde acabou um, coloco o outro. E a resultante é simplesmente a gente ligar o início até o fim. Isso aqui vai fornecer para a gente, ó, o desenho do vetor resultante. Então, professor, a regrinha é, regra do polígono, coloco quantos vetores eu quiser. Mas seguindo a ordem, onde acabou um, coloca o outro. E aí, para obter a resultante, eu ligo o início até o final. Isso aí. Isso é a regra do polígono. Tem outra regra para somar vetores? Tem. É a regra chamada regra do paralelogramo. Porém, essa regra do paralelogramo só serve uma soma de dois vetores. 3 vetores já não presta. A não ser que você faça esses dois, gera uma resultante, e aí a resultante com o outro, e assim sucessivamente. Então, para 2 vetores, tanto faz usar um ou outra. Para 3 ou mais, aí a regra do polígono já é mais aconselhável. Então, para 2 vetores, a diferença é que os 2 vetores têm que sair do mesmo lugar, da mesma origem. Então, está aqui o vetor A e está aqui o nosso vetor B. A regra do paralelogramo é assim, você traça uma reta paralela a um dos vetores e traça outra reta paralela ao outro vetor. No encontro dessas retas é que vai ser a extremidade final da resultante. A resultante sai de onde os 2 vetores que originaram ela saíram e vai até o encontro dessas 2 retas, que são paralelas aos próprios vetores. Bem, a gente vai treinar. Essas são as 2 regras de somar. Ou você vai usar a regra do polígono ou regra do paralelogramo. Quando eu falo somar, eu falo desenhar. Essas são as 2 regras de desenho de soma de vetores. Agora, os cálculos é outra coisa. Eu coloquei aqui 4 exemplos para que você emocionalmente, intuitivamente, saiba fazer. Se eu tenho vetores no mesmo sentido e na mesma direção, para obter a resultante, basta somar. Então, se um cara é 3 e um cara é 4 e estão na mesma direção e no mesmo sentido, essa resultante vai ter valor 7. Então, nesse caso, é simplesmente a soma dos vetores. Claro, professor, soma é soma, nada disso. Olha aqui, se esse vetor tem tamanho 4 e esse vetor tem tamanho 3, a soma não vai dar 7. A soma dos 2 vetores vai dar um cara menorzinho, que é exatamente a subtração. Se tem 4 para um lado e 3 para o outro, vai sobrar quanto? Vai sobrar 1.
É mesmo, professor? É. Quer dizer que a soma de vetores pode estar menor do que o menor deles? Pode. Aqui o menor deles é 3. E a soma dos dois não deu mais que 3. Deu, na verdade, menos que 3. Deu 1. Então tem que ter esse cuidado. Se os vetores eles estiverem perpendiculares entre si, seja desenhando através do polígono, que é onde acabou um, coloca o outro. E esse cara aqui é a resultante. Ou então é a regra que a gente acabou de desenhar. Coloca os dois saindo do mesmo lugar, traça uma reta paralela ao primeiro, traça uma reta paralela ao segundo, e aqui está a resultante. Ó. Tanto faz calcular esse cidadão ou esse cidadão. Isso daqui, o importante é que é Pitágoras na história. Por que Pitágoras? Porque é um triângulo retângulo e você tem o valor dos dois catetos. Suponha que esse A tenha valor 3. Suponha que esse B tenha valor 4. Então a gente obtém a resultante 5. Se um cara é 3 e um cara é 4, a resultante não é sempre 7, nem sempre 1. Depende de como eles estão desenhados. Nesse caso aqui, a resultante vai dar 5. Quer dizer que soma de vetores tem que ver o desenho? Tem. Para ver se vai somar, se vai subtrair, se vai fazer Pitágoras. Tem outros casos, professor. Na prática tem mais um. Esse mais um é quando o ângulo nem é 0, nem é 180, nem é 90. É quando o ângulo ele é entre 0 e 180. E aí, essa expressão aqui é chamada lei dos cossenos. A gente tem que decorar. Quando a resultante, eu sempre falo assim, ó, quando a resultante rasga o ângulo, o sinal daqui dessa fórmula é mais. E a lei dos cossenos, quando essa resultante aqui, ó, está oposta ao ângulo, o sinal aqui é menos. É a mesma lei, lei dos cossenos. Lá na matemática prova-se isso. Quando a resultante rasga o ângulo, o sinal é mais. Quando a resultante está na frente do ângulo, oposta ao ângulo, esse sinal aqui é menos. Nos dois casos, estamos aplicando a lei dos cossenos. Mas, professor, não era paralelogramo ou era polígono? Sim, isso é para desenhar, para calcular, ou somar, ou subtrair, ou Pitágoras, ou lei dos cossenos. E pode usar a lei dos senos também? Pode. Em algumas questões é importante que você lembre. Como era a lei dos senos, professor? Se eu chamar isso aqui de beta e chamar esse cara aqui de um determinado C, a lei dos senos, para lembrar a você, era esse cara que é C está para seno de alfa. Assim como esse cara que é A está para o seno de beta. Assim como esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de B, está para esse cara que eu vou chamar de gama. B está para o seno de gama. Então isso aqui é a chamada lei dos senos. É importante você tenha na mente. Pronto, com isso a gente tem os fundamentos dessa parte de soma de vetores e a gente vai treinar isso nas questões, beleza? Vamos para a primeira? Selecionei aqui várias questões para a gente poder ficar craque. Ó, dois vetores A e B. Suponha que o tamanho de A seja 20 e o tamanho de B seja 13. Qual é o maior valor que a gente pode obter? Meu irmão, o maior valor é quando um ajuda o outro. Quando um ajuda o outro é quando eles estão no mesmo sentido. O mesmo sentido é somar. Se um cara é 20 e um cara é 13, o maior valor é a soma, 33. E o menor valor? Ah, meu irmão, se o maior valor é a soma, o menor valor é a subtração. Se tem 20 para um lado e tiver 13 para o outro, vai sobrar 7. Esse é o menor valor e esse é o maior valor. E se for 90? E se for 60? Vai dar outros valores que vão estar entre 7 e 33. Hoje a gente descobriu o valor mínimo e o valor máximo, que é o que foi cobrado. Resolvida a primeira questão. Simples assim. Beleza? Massa. Vamos para outra. Um vetor representativo de uma certa grandeza física possui intensidade igual a 2. As componentes ortogonais desse vetor medem raiz de 3 e 1. Qual é o ângulo que o vetor forma com a sua componente de maior intensidade? Vale a pena desenhar. Mais uma vez, é como se a gente fosse usar aquela parte de decomposição. Existe esse vetor e esse vetor tem tamanho 2. Ele tem duas componentes. Suponha que essa componente aqui tenha tamanho 1 e ele tem essa outra componente aqui, ó, que tenha tamanho raiz de 3. E a pergunta que está sendo feita é qual é o ângulo que o vetor tem com sua maior componente. Eu tenho duas componentes, 1 e raiz de 3.
a maior é raiz de 3. Vetor e raiz de 3, ele está querendo saber quem é esse ângulo. Pronto. Deixa eu melhorar esse triângulo aqui. Esse triângulo vai ser melhorado assim, ó. Essa hipotenusa aqui vale 2. Esse ângulo é o que eu quero. Isso aqui é raiz de 3. E esse cara que encaixou aqui é 1. E agora, professor, como é que eu faço? Rapaz, tem várias maneiras. Por exemplo, pegue o seno. O seno é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O oposto a esse ângulo é 1. E a hipotenusa é 2. Então é 1/2. Ah, meu irmão, você tem que saber aquela tabelinha lá do 9º ano, da 8ª série. Se o seno é 1/2, é porque o ângulo vale quanto? 30 graus. Resolvido então a nossa questão. Ele perguntou o ângulo é 30, beleza? Massa. Dando sequência. A soma de dois vetores perpendiculares entre si tem módulo igual a raiz de 20. Sabendo que o módulo de um dos vetores é o dobro do outro. É muito parecida essa questão. Na prática a gente vai dizer assim, ó, esse cara tem tamanho raiz de 20. Existem duas componentes, que é a componente x e a componente y. Só que ele está dizendo que uma é o dobro da outra. Então se eu chamar uma de x, a outra tem que ser 2x. E aí, ó, mais uma vez, você encaixa esse triângulozinho. Como assim encaixa? Pega esse cateto, coloca aqui, isso é 2x, x e raiz de 20. E agora faz Pitágoras. Pitágoras exige que a hipotenusa seja elevada ao quadrado, que cada cateto seja elevado ao quadrado e resolva. Então, ó, isso aqui cancela dá 20, isso aqui dá x2, cuidado, hein? 2 ao quadrado, 4, 4x2. Se 5x2 vale 20, x2 vale 4. Dessa forma, x igual a 2. Quando você acha x igual a 2, você já está achando os módulos dos vetores das suas componentes. Esse cara não é x, então esse cara tem tamanho 2. Esse cara não é 2x e x não é 2, 2 vezes 2, essa componente é 4. É isso aí. Um cateto é 2, o outro cateto é 4. Resolvemos mais uma questãozinha. Ah, professor, vetor é sempre fácil. É, mas a gente tem que fazer várias para poder pegar a manha, beleza? Esse é um assunto para você ficar sabidão, e isso vai dar base lá no futuro, quando você estiver estudando outros conteúdos. Seja lei de Newton, seja estática, seja força elétrica e assim vai. É base para muitos conteúdos. Dois vetores perpendiculares têm módulos que estão na razão 3/4. Calcule os módulos desses vetores sabendo que a resultante é 40. Então, na prática, ó, a resultante é 40 e, de novo, a gente tem essas duas componentes. Só que essas duas componentes, elas estão nessa razão. Isso aqui, uma boa forma de escrever é assim, ó. Um cateto é 3x, o outro cateto é 4x. Pronto. E aí aplica Pitágoras. 40 ao quadrado, 3x ao quadrado e 4x ao quadrado. Isso aqui, ó, 9x2 mais 16x2. 25x2, 40 ao quadrado é 1.600. Bem, se passar dividindo, x ao quadrado, ó, 1.600 sobre 25. Se você passar a raiz de 1.600 é 40 e a raiz de 25 é 4. E aí, com isso, a gente vai obter que o nosso x vale 8. Beleza. Se o x é 8, ele quer o valor dos módulos. Um cara é 3x. Ah, meu irmão, então um cara é 24. E o outro é 4x. Então esse outro cara é 32. Quando esse cara é 24 e esse cara é 32, essa resultante aqui vai dar 40. Então Pitágoras usa-se muitas vezes em vetores, não é, professor? Com certeza. Desde que o ângulo entre eles seja um ângulo de quanto? 90. Se o ângulo entre os vetores forem 90 graus, Pitágoras na cabeça. Beleza? Dando sequência aqui, mais exercícios. Então, dado um vetor cujo módulo é 10, conforme a figura, sabendo que esse ângulo aqui é 30, quem é o Vx e o Vy? Ora, isso a gente estuda muito lançamento oblíquo. A gente já estudou vetores dentro do lançamento oblíquo, foi, só que agora é oficial. A gente já viu que esse V aqui, ó, a gente divide em dois pedaços, Vx e Vy. E aí o bizuzinho que a gente fez foi, tem um cara que é colado, tem um cara que é separado. Esse Vx aqui, ó, ele está colado ou separado? Esse Vx aqui, ó, ele está colado. Então, esse Vx, ele é o V0 vezes o cosseno. Então, esse Vx, ó, 10, e o cosseno de 30
É raiz de 3 sobre 2. Tem que decorar, professor? É bom. Então vai dar 5 raiz de 3. Resolvido o Vx. Está faltando o Vy. Ah, professor, mas esse Vy aqui, ó, eu estou ligado que está separado. E se está separado, ele é o V0 seno. É isso mesmo. O V0 é 10 e o seno é o seno de 30. E o seno de 30 é 1 meio. Então o Vy vai dar 5 metros por segundo. Então achamos o Vx e achamos o Vy. Vx 5 raiz de 3 e o Vy é 5. Esse metros por segundo foi na empolgação, tá? Porque como ele não deu a unidade, a gente também não coloca a unidade. É a unidade que ele fornecer. Aqui por enquanto está adimensional. É porque o V, eu já lembrei, velocidade. Foi o piloto automático, tá bom? Na figura estão desenhados dois vetores, o x e o y, tá aqui, x e y. Pelo desenho é onde acabou um, coloca o outro. Opa, onde acabou um, coloca o outro, a regra é a regra do polígono. A resultante é ligar o início ao fim. Ligar o início ao fim, esse cara representa a soma de x mais y. Mas, professor, como é que eu posso fazer essa questão se eu não tenho um ângulo? Não precisa. Aí está num papel quadriculado. Papel quadriculado é você sacar que esse cara que a gente deseja, ele representa uma hipotenusa. Então é você sacar cadê o triângulo onde aquele sujeito que é a resultante representa a hipotenusa. Olha aqui o triângulo. A gente está vendo que é um cateto, vale 3 quadradinhos. 3 quadradinhos é 3 centímetros. E o outro cateto vale 4 quadradinhos, que é 4 centímetros. Com isso daqui a gente vai obter essa resultante. Então eu vou chamar essa resultante aqui de coisa. Então essa coisa ao quadrado, ela é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 16 mais 9, 25. Então quando você tira a raiz de 25, dá 5. Então a gente descobriu, ó, o valor dessa coisa, que na prática é a soma de x mais y. X mais y, tamanho de x mais y, modo de x mais y é 5. Então era sacar que era para fazer pela regra do polígono. É, porque onde acabou um, coloca o outro vetor. E assim no instante sai a nossa questãozinha. É fácil, é fácil. Vamos fazer mais? Aqui é a mesma ideia, ó. Onde acabou um, coloca o outro. Vou só desenhar melhor para colar mesmo. Esse é o cara B, e onde acabou o B, a gente coloca o cara A. E aí liga o início ao fim. Esse é o início e esse é o fim. Então, a início ao fim, ó. Essa coisa eu quero achar. Esse ângulo não é 90. Esse ângulo é quanto? É 72. Aí, quando o ângulo não é 90, nem 0, nem 180, aí é lei dos cossenos. E aí é você lembrar que como o ângulo está oposto, é o sinal negativo. A fórmula era assim, ó. Cidadão ao quadrado é o primeiro mais o segundo. Como o ângulo está oposto à resultante, era menos 2AB cosseno de 72 que ele forneceu. O lance era sacar que isso aqui é negativo. Vamos fazer então, direitinho. C ao quadrado, ele é o A. Quanto é o tamanho do A? O tamanho do A é 5. Quanto é o B ao quadrado? O B é 6. 2, 5 vezes 6. E o cosseno de 72, que a gente não tem a obrigação de saber, 0,3. Então, ó, C ao quadrado, 25 mais 36. Isso aqui é 10, 60 vezes 0,3 é 18. Tirar de 36, 18 dá 18. Então a conta é 25 mais 18, porque essa subtração deu 18. Então vai dar 43. Então o C que a gente quer, não precisa dar bonitinho não, é raiz de 43. Eu sei que está entre 6 e 7, porque raiz de 36 é 6 e raiz de 49 é 7. Então ele está entre raiz de 36 e raiz de 49. Então é 6, sei lá, 4, 5. Deixa assim, já é o objetivo da gente. Qual era o lance dessa questão? Sacar, ó, que o cara que a gente quer é obtido pela regra do polígono, onde acabou um, coloca o outro. E além de saber que a regra do polígono, como o ângulo não é 90, nem 0, nem 180, então a gente tem que aplicar a lei dos cossenos. Só que a lei dos cossenos, esse sinal pode ser mais ou menos. Quando o cara que a gente quer calcular, ele está oposto ao ângulo, o sinal é menos. Quando ele rasgava o ângulo, aí o sinal era mais. Beleza? Seguindo aqui com questões parecidas. Ó, a mesma ideia. Então aqui, ó, dessa vez, os dois vetores estão saindo do mesmo lugar. Quando sai do mesmo lugar, a ideia é que a questão está sendo feita para você fazer pelo método paralelogramo.
Então eu traço uma reta paralela ao primeiro e traço outra reta paralela ao segundo. E eu quero achar esse cara, que é a nossa resultante, que por brincadeira eu estou chamando de coisa. O ângulo não é 90, nem 0, nem 180. Então é a lei dos cossenos. Só que agora, essa lei dos cossenos eu tenho que verificar se o sinal é mais ou menos. Essa resultante aqui não rasga o ângulo. Quando rasga o ângulo, é mais 2AB cosseno de 120. E agora substitui. Então, ó, esse A foi 5, o B foi 3. De novo, o A é 5 e o B é 3. E o cosseno de 120 é menos 0,5. Ok. Então, aqui a gente tem 25 mais 9, 10 vezes 3 é 30, que multiplica menos 0,5, hein? Então, 25 mais 9 menos 15. Essa subtração dá 10, 10 com 9, 19. Então, esse C é raiz de 19. E quanto é raiz de 19? Não sei. É um pouco maior do que raiz de 16. Então, isso é 4, um pouquinho. Está entre 4 e 5. Precisa fazer não? No momento não. O momento era para você sacar ó, que os dois vetores saindo do mesmo lugar, paralelogramo. E a resultante rasgando o ângulo, o sinal é mais. E o nome disso é a lei dos cossenos. Beleza? Ok. Outra questãozinha. Só que pela primeira vez não será uma questão envolvendo soma. Será uma questão envolvendo uma subtração de vetores. Mas uma subtração de vetores não é nada mais, nada menos que uma soma disfarçada. Então, se esse cara x, como ele colocou ali, ó, é k menos w, a gente pode interpretar que x é a soma de k com menos w. E aí, professor, o que é menos w? Menos w é você inverter o w. Se o w está na diagonal para cima, ele vai ficar na diagonal para baixo. E isso é menos w. E o k deixa do jeito que está, porque ele está positivo. Então, isso aqui ó, é o k e isso aqui é menos w. Ah, meu irmão. Então, os dois vetores estão saindo do mesmo lugar. Se os dois vetores estão saindo do mesmo lugar, a gente vai obter ó, essa resultante que é x. E esse ângulo aqui é 60. E aí, professor, esse negativo? Não importa, não muda em nada. Porque na lei dos cossenos, o que interessa são os tamanhos. Então, a lei dos cossenos vai ficar assim, ó, x ao quadrado é o tamanho de w ao quadrado, o tamanho de k ao quadrado. Aqui é que tem que ver se o sinal é mais ou é menos. Não rasga o ângulo? Se rasga o ângulo é mais. Mais 2wk cosseno de 60. Pronto, é agora resolver essa questão. Resolver essa historinha. Então, na prática, veja como é que vai ficar. O w é 8, o k é 6. O sinal é mais. 8 vezes 6. E o cosseno de 60, é importante que você lembre que vale 1/2. Vou simplificar aqui. Então, ó, x ao quadrado, aqui tem 64 e aqui tem 36. E 6 vezes 8, 48. Essa conta dá 100, isso aqui é 48. Então, 148. A gente pode dar uma pequena melhorada. Então, o que é 148? Por 2 dá 74. Por 2 dá 37. Aí não tem mais. 37 dá 1. Então, isso aqui ó, é 2 ao quadrado vezes 37. Quando a gente tirar a raiz, tira a raiz disso. Cai fora o 2. Então, o x vai dar 2 raiz de 37. Numa prova, eu colocaria raiz de 37 como sendo praticamente 6, que é praticamente raiz de 36. Então, isso é quase 12. É uma besteirinha maior do que 12. 12,1 uma besteirinha. 12,1 por aí. Mas para a ideia da questão, qual é a essência dessa questão? É você sacar como é que subtrai. E como é que subtrai? É você interpretar que a subtração é uma soma disfarçada. Quando tiver menos w, é mais menos w. E o que é menos w? É inverter w. Se w estava para cima, ele fica para baixo. Ok. É fazer o desenho e partir para o abraço. Beleza? Muito bem. Ainda resolvendo questões de subtração. Então, ele quer que a gente ache x. Bora isolar x dali? Então, se b ele é a menos x, passa x para cá. Passei. Se estava negativo, veio positivo. O a ficou quietinho, mas o b vai para lá. Então, o b vai negativo. Então, se quer x, x é a menos b. Ah, meu irmão, mas isso é subtração. Não tem nada não. Subtração é a soma disfarçada. É a somado com menos b. Então, o que é que eu faço? Eu vou inverter b. Inverter b, se b está para cima,
B vai ficar para baixo. Isso é menos B. E o A permanece. Aqui está o A. Aí agora a gente está vendo que aonde acabou o A eu coloco o B. Aonde acabou um eu coloco o outro. O desenho é a regra do polígono. Então a regra do polígono é liga o início ao fim. Então liguei o início ao fim. Isso aqui é a coisa que a gente está achando. E aí acabou praticamente. Porque o que a gente quer está oposto. E quando está oposto, eu estou ligado que o sinal na lei dos cossenos, ela é negativa. Então vai ficar assim, ó. Coisa ao quadrado, A2 mais B2, está oposto, menos 2AB cosseno de 53. C ao quadrado, quem é o valor do A? O valor do A é 6 e o valor do B é 10. 2, 6 vezes 10 e o cosseno de 53, ó, 0,6. Então, C ao quadrado, 100 mais 36, 136. Isso aqui é 6 vezes 6, 36, 36 vezes 2, 72. Então, C ao quadrado, ó, é 30, 66, 64. Deu bonitinho esse. E aí o C vai dar 8 quando a gente tirar a raiz. Resolvida a nossa questão. Então perceba que subtrair vetores não tem nenhum problema. A subtração de vetores é, na prática, como a gente tem falado, uma soma disfarçada. Você troca o desenho do sujeito negativo e resolve com lei do paralelogramo ou a lei do polígono. Beleza? Massa. Vamos fazer aqui mais uma questão. Na figura abaixo temos representados os vetores A, B e C. Assinale a alternativa correta. Essa é uma questão muito boa. Por quê? Vamos partir do A. Onde acabou o A, eu coloco o B. Onde acabou o B, eu coloco o C. Então, eu posso dizer que esse lugar é o início e é o fim ao mesmo tempo. E a lei do polígono diz que eu tenho que ligar o início ao fim. Sim, mas se eu ligar o início ao fim, não dá nada. Exatamente. Isso quer dizer que a soma de A mais B mais C não está dando nada. Ela vale 0. Então, já é a letra C. Quer dizer que sempre que eu tiver uma figura fechada com essa regra do polígono, onde acabou um, coloco o outro, quer dizer que a resultante, que é a soma de todos, vai dar 0. Exatamente. A resultante aqui é 0. Descobrir se a resultante é 0 ou não, é só que dê uma figura fechada, seguindo essa regrinha do polígono, que a gente obtém essa solução. Beleza? Os vetores que estão aí mostrados, ó, A, B, C, D, está na figura. A, B, C e D. Bem, o que a gente pode dizer é que o A, ele é o C trocado. Se eu trocar o C, dá o A. O A não é igual ao C. O A é igual ao C trocado. Então, essa letra aqui, com certeza, é verdadeira. Mas se eu trocar o C, dá o B. Se eu inverter o C, não vai dar o B. Então, isso aqui está falso. O B e o D são iguais? Não. Um está para cima, um está para baixo. Todos são iguais? Não. Mas, de novo, se eu trocar o sentido do A, dá o C. É isso aí. Letra E é a resposta correta. Então, fácil, né, professor? É. Essa é mais uma questão que você tem que se ligar. Ele dá os vetores aqui, ó, formam um hexágono. Da maneira que a gente viu numa das questões anteriores, ó, vou supor que o início é esse, saindo do A. Onde acabou um, coloco o outro. E aí, ó, a gente está fazendo essa figura fechada e o início e o final está dando no mesmo lugar. Isso quer dizer que a soma de todos esses vetores até o F tem que dar quanto? 0. Mas não tem isso, professor. Tem não. Tem não, mas tem disfarçado. Como assim tem disfarçado? 0 é só A mais B mais C. Sim, mas aqui é A mais B mais C mais D mais E mais F, certo? Joga uma galera para um lado, olha aqui. Se você jogar uma galera para um lado, jogar para lá o D mais E mais F, ele vai ficar menos D, menos E e menos F. Menos D, menos E e menos F. Pega esse pacote e jogue para cá. Se você jogar todo mundo para cá, vai ter a soma de tudinho igual a 0. Então é disfarçado letra B. Então, ó, tem que estar atento aí. É um fácil, mas se você não tiver treinado antes, você pode escapulir. Então a gente precisa, ó, ficar ligado, tem que fazer questão para se ligar. Essa é uma questão que eu digo que é difícil que só, até você pegar a manha. Ele vai dar esse conjunto de 5 vetores, vai pedir a resultante. E vai dizer que isso aí é um hexágono regular e que o tamanho de cada lado desse hexágono é K. A manha é assim, ó. Primeiro é lembrar da história do hexágono. A história do hexágono regular
Primeiro, todos esses tamanhos aqui estão valendo K, mas, além disso, no hexágono aqui regular, a gente pode dizer o seguinte, ó, eles são formados por vários triângulos equiláteros, onde todo mundo é K. Todos os lados do triângulo, que é equilátero, matemática prova isso. Então, na prática, esse sujeito é K e K. Então, esse sujeito ele já vale 2K. Então, isso é a primeira etapa. Já vale 2K. E aí, a manha, para resolver essa questão em um instante, é sacar que esse B que está aqui, eu colo ele aqui, ó. Colei esse B aqui. E aí, eu tenho, na prática, C mais B. C mais B, onde acabou um, eu estou colocando o outro. Então, eu obtenho uma resultante. A resultante de C mais B é esse cara que vale 2K. De maneira análoga, aí a gente vai colar também esse cidadão A aqui, ó. Aqui entra o A. E se aqui entra o A, esse D mais A, ele também vai dar 2K. Tá muito confuso, tá não, meu filho? Presta atenção. Esse cara que já existia vale 2K, beleza. Esse cidadão com esse é mais 2K. E esse cidadão com esse é mais 2K. Então a gente tem 2K mais 2K mais 2K. Tudo na mesma direção e no mesmo sentido. Se está todo mundo no mesmo sentido, então a resultante vai ter que dar quanto? 6K. Reflita aí. Uma questão caprichadinha. O cara tinha que estar ligado. E essa aqui, professor, é parecida também. De novo, fala de um hexágono regular. Fala que os vetores todos têm valores, ó, 8U. Cada bichinho desse é 8U. Beleza. Mas se você prestar atenção, não é exatamente a regra do polígono. Porque aqui tem um sentido e aqui tem outro sentido. Essa banda de cima, esses três de cima, eu posso trocar por esse cara. E esses três de baixo eu posso trocar por esse cara. E como a gente já viu, se um dos lados do hexágono regular é 8, esse cara aqui, ó, é 16. Esse outro cara aqui também é 16. Então a gente está trocando esses três por um que vale 16 e esses outros três por outro que vale 16. Ah, meu irmão, e 2 de 16 na mesma direção e no mesmo sentido, na prática é um de 32. Quer dizer que esses 6 vetores de 8 unidades, no final vai dar um de 32 unidades. Vai dar uma de 32 unidades. Então, essas questões de hexágono, você tem que ter uma certa atenção para poder resolver. Com isso, a gente finaliza essa aula de vetores, uma sequência de questões e um resuminho teórico. Isso vai ser fundamental aí para diversos conteúdos da física. Sugiro que você retome, analise questão por questão, tente fazer sozinho essas questões que a gente resolveu em vídeo, e aí você aprendendo, ó, aí você parte para os outros assuntos. Beleza? Valeu então!